Olá! A partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso programa Sei Pensar a Bahia. E eu já começo o nosso programa de hoje trazendo os destaques do cenário internacional. A zona do euro cresceu forte no segundo trimestre de 2022, desafiando as expectativas de desaceleração, graças ao desempenho saudável na Espanha, França e Itália. Esse crescimento foi possível, pois a França superou as expectativas com um crescimento trimestral de 0,5%. A Itália registrou um crescimento muito mais forte e alcançou 1%. E a Espanha registrou aumento de 1,1%. O produto interno bruto da zona do euro subiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, no período de abril a junho, e 4% em relação a 2021. Mas os economistas apontam que essas são estimativas preliminares e que podem ser revisadas, pois maior economia da região e da Alemanha estagnou oficialmente no segundo trimestre, situação que preocupa os especialistas. A economia dos Estados Unidos encolheu pelo segundo trimestre consecutivo, preenchendo um dos critérios comuns e de uma recessão técnica. É o que aponta os dados publicados pelo Departamento de Comércio em 28 de julho. Os números mostram que o PIB caiu 0,9% no segundo trimestre, ou uma queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior. Os dados demonstram que a economia americana encolheu 1,6% nos primeiros 3 meses de 2022. As contrações trimestrais consecutivas atendem à definição técnica de recessão, embora os Estados Unidos dependam da determinação de um grupo de pesquisadores da Agência Nacional de Pesquisas Econômicas que analisam uma gama mais ampla de fatores. A Casa Branca sustentou que a economia dos Estados Unidos continua forte e não está atualmente em recessão. E agora vamos acompanhar o cenário econômico aqui no país. Os dados da pesquisa industrial mensal, o PIM, divulgada pelo IBGE, apontam que após 4 meses consecutivos de resultados positivos, a produção industrial recuou 0,4% na passagem de maio para junho. A última queda da indústria foi registrada em janeiro deste ano, com menos 1,9%. No primeiro semestre, o setor já acumula queda de 2,2% e em 12 meses a produção industrial recuou 2,8%. A indústria não havia recuperado a perda de janeiro, com menos 1,9%, mesmo com os 4 meses de crescimento em sequência. Com o resultado de junho, há uma acentuação no saldo negativo no ano, com menos 0,5%, quando comparado com o patamar de dezembro de 2021. Situação que reflete as dificuldades que o setor industrial permanece enfrentando, com o aumento nos custos de produção e a restrição de acesso a insumos e componentes para a produção do bem final. Nesse sentido, o comportamento da atividade industrial foi marcado por paralisações das plantas industriais, reduções de jornada de trabalho e concessão de férias coletivas, explica o IBGE. Com o resultado de junho, o setor ainda se encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020, e 18% abaixo do nível recorde, alcançando em maio de 2011. A variação negativa em comparação a maio foi disseminada pela maioria das atividades econômicas investigadas pela pesquisa do IBGE. Entre elas, a maior influência veio do setor de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com menos 14%, que havia acumulado alta de 5% nos 2 meses anteriores. Em junho, foi registrada a abertura de 277 mil vagas de emprego com carteira assinada no Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
O saldo foi resultado de 1,898 milhão de contratações e 1,621 milhão de desligamentos no mês, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No acumulado de janeiro a junho, o saldo no mercado de trabalho formal brasileiro é positivo, com 1,334 milhão de novas vagas. Neste ano, o CAGED sofreu influência do fim gradual dos efeitos do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego. A medida criada na pandemia foi considerada fundamental por especialistas para sustentar o mercado de trabalho durante o auge da crise da Covid-19. Agora, o Ministério avalia que o término do programa e o fim da proteção dos vínculos empregatícios fazem os dados dependerem mais do desempenho da atividade econômica. O salário médio de admissão no país continua abaixo de um ano antes. Em junho, o indicador ficou em R$ 1.922,77 centavos, abaixo do patamar de R$ 2.026,10, registrado no mesmo mês de um ano atrás, com correção da inflação. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, que mostram uma taxa de desocupação de 9,3% no trimestre encerrado em junho, uma queda de 1,8 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. É o menor patamar para o período desde 2015, quando foi de 8,4%. O número de desempregados recuou 15,6% no trimestre, chegando a 10,1 milhões de pessoas. Isso representa 1,9 milhão de pessoas a menos em busca por trabalho no país. O rendimento médio real habitual foi estimado em R$ 2.652. Os dados ficaram estáveis em comparação com o primeiro trimestre. No ano, houve queda de 5%. Já a massa de rendimento chegou a 255 bilhões de reais, um aumento de 4,4% frente ao trimestre anterior e de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora vamos ao intervalo. Não saia daí. O Sei Pensar a Bahia volta já já. Estamos de volta e agora vamos ao quadro Aprendendo com a SEI, com Enésio de Deus. Ele é servidor de carreira e especialista em políticas públicas e gestão governamental da SEI. E nesta semana vamos saber mais sobre o meio ambiente. Nosso planeta vem atravessando uma crise ambiental complexa e sem precedentes. As consequências das mudanças climáticas, a deterioração de remanescentes vegetais nativos, de recursos hídricos, da biodiversidade, o aquecimento global, são exemplos dos reflexos de um modelo de desenvolvimento pautado no crescimento econômico a todo custo, carecedor de sustentabilidade. Para fortalecermos e efetivarmos um modelo de desenvolvimento realmente sustentável, mais do que punir quem agride a natureza, é necessário estimular quem a conserva, isto é, reconhecer e incentivar diretamente quem tenha mais condições de preservar e potencializar as funções dos ecossistemas naturais. Em suma, é preciso beneficiar dentro das diretrizes legais quem gera os chamados serviços ambientais. O pagamento por serviços ambientais, o PSA, surgiu justamente dessa necessidade estratégica de reconhecimento e incentivo a quem preserva. O PSA é, portanto, um instrumento ou mecanismo de transferência de recursos, financeiros ou não, e de contrapartidas a quem voluntariamente contribui com a conservação dos ecossistemas. Assim, os ecossistemas, continuam tendo mais preservadas as suas funções ambientais, que indubitavelmente são importantíssimas. Podemos trazer aqui alguns exemplos de serviços ou funções ecossistêmicas capazes de ser estimuladas pelo pagamento por serviços ambientais, o PSA. Por exemplo, a descarbonização, a preservação das nascentes, a estabilidade das condições climáticas e do ciclo hidrológico,
a decomposição e ciclagem de dejetos, a produção, manutenção e renovação da fertilidade do solo, o controle da erosão e de deslizamentos, a polinização da vegetação, a manutenção do patrimônio genético, a proteção contra raios ultravioletas, o controle de pestes e enfermidades, entre outras funções e ações que beneficiam toda a humanidade. Não basta, portanto, apenas multar ou punir quem polui, quem faz uso indevido do recurso natural. Tornou-se relevante recompensar quem preserva. E essa é a função do pagamento por serviços ambientais, ou PSA. Incentivar ou recompensar quem preserva, quem gera serviços ambientais. Enquanto pelos princípios do poluidor pagador e do usuário pagador se cobra ou se pune quem degrada, por meio do PSA são destinados recursos a quem voluntariamente garante oferta de serviços ambientais. Então, por ser algo positivo, o princípio que norteia o PSA é o do protetor-recebedor. Por tudo isso, as políticas de pagamento por serviços ambientais vêm sendo reconhecidas e adotadas em vários países do mundo, como uma opção viável para alcançar metas e objetivos sustentáveis, complementando, logicamente, as ações de comando e controle, e inclusive trazendo o PSA como uma estratégia para fortalecer e estimular o desenvolvimento regional. O PSA já vinha sendo utilizado em países como Costa Rica, México, França e Estados Unidos. O pioneirismo se deu na Costa Rica, a partir da década de 90 do século XX. Depois de uma longa tramitação legislativa, no dia 13 de janeiro de 2021, entrou em vigor aqui no Brasil a Lei 14.119, que instituiu a nossa Política Nacional por Pagamento por Serviços Ambientais. Na Bahia, o município de Ibirapitanga foi pioneiro em PSA. E pela relevância desse tema, cuja concretização de mais programas é importantíssima em nosso estado, sentimos que o tema precisa ser mais dialogado e debatido com a sociedade. Em 2015, foi instituída a política de PSA aqui na Bahia, via Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado, por meio da Lei 13.223, para ampliar justamente os instrumentos de gestão e beneficiamento dos recursos naturais. E desde 2020, a nossa Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a ACEI, vem empreendendo esforços junto a diversos parceiros e coparceiros, inclusive com a SEMI e o INEMA, para ajudar a fomentar a política. O nosso projeto Regiões Integradas da Bahia, abrigado em nossa plataforma Seicolab, deu passos significativos de estímulo ao PSA. Primeiro, pelas articulações e parcerias importantíssimas que a ACEI fez com outros entes públicos e privados que trabalham diretamente com o tema, a exemplo do que já falamos, da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, por exemplo, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a Organização de Conservação da Terra, entre outros coparceiros. E segundo, porque fruto dessas articulações que a ACEI vem realizando com esses e outros entes, ficou formado e fortalecido um ambiente muito propício, muito frutífero, para discussões, estudos, publicações, projetos e outros produtos sobre PSA. A exemplo das 6 rodadas de discussão do nosso projeto Regiões Integradas da Bahia, gravadas com autoridades nacionais e internacionais no assunto. Estão disponíveis na plataforma Seicolab. O projeto Águas da Chapada é um outro desdobramento importante que tem a ver com o PSA e que abordaremos em outras oportunidades. Foi pensando na importância desse tema que a ACEI, prosseguindo a sua missão de articulação interinstitucional e de crescente produção de estudos, lançou recentemente o edital de chamada de artigos para a próxima edição da sua revista Bahia Análise e Dados, com o tema Pagamento por Serviços Ambientais, é uma estratégia de desenvolvimento regional. Aproveitamos então essa oportunidade do quadro Aprendendo com a ACEI para convidar vocês, especialistas, pesquisadores, técnicos, gestores, docentes, discentes de graduação, especialização, mestrado, doutorado, com experiência e interesse no assunto do PSA, para submeterem artigos científicos ou resenhas de livros sobre PSA até o próximo dia 19 de outubro deste ano 2020. O objetivo dessa edição da Bahia Análise e Dados é justamente dar visibilidade a estudos e experiências sobre essa temática na perspectiva de fomentar novas iniciativas de pagamento por serviços ambientais na Bahia e também no Brasil.
Podem ser submetidos a artigos científicos e resenhas de livros ou de obras recém-lançadas nos últimos 5 anos que contribuam para o desenvolvimento da temática de PSA em suas diversas abordagens políticas, econômicas, ecológicas, socioambientais, jurídicas, institucionais, em seus diversos recortes regionais, da Bahia também com suas subdivisões, seja por territórios de identidade, municípios, macro-regiões, seja por bacias hidrográficas, áreas de preservação ou conservação. E pode ser também submetido o trabalho sobre o PSA no Brasil, em seus tantos municípios e outros estados da federação, ou sobre experiências de PSA em outros países. Estão também no contexto deste edital da revista os cenários urbanos e rurais e as mais variadas modalidades de PSA que contribuam para o desenvolvimento regional e socioambiental, assim como também para a sistematização de novas experiências e metodologias de valoração. A proposta de abordar o PSA nessa edição da nossa Bahia Análise de Dados, portanto, surgiu desse amplo debate que a SEI vem articulando com especialistas, técnicos, gestores, com expertise no assunto, obviamente, e pela relevância dessa política para o desenvolvimento econômico sustentável do nosso estado e de suas regiões. Então, caso você trabalhe com PSA, pesquise sobre o tema ou tenha interesse de escrever um trabalho para submetê-lo à nova edição da Bahia Análise de Dados, acesse o edital na íntegra, que está publicado no site da SEI, www.sei.ba.gov.br, e encaminhe o seu artigo ou resenha em conformidade com as normas da publicação da revista para o seguinte e-mail: baedpsa, tudo junto, repetindo, baedpsa@sei.ba.gov.br. Mais informações podem ser obtidas com a coordenação editorial da revista pelos telefones 71 3115 8676 ou 3115 8681. A gente agradece muito a quem deseja participar, enviando sua resenha ou artigo conforme as normas da revista. Muito obrigado. Obrigada, Enésio de Deus, por suas explicações. Agora vamos aos destaques da economia aqui no estado. Em junho, a Bahia gerou 13.079 postos com carteira assinada, decorrente da diferença entre 69.349 admissões e 56.270 desligamentos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Esse já é o 6º mês consecutivo com saldo positivo. Com este resultado, o estado passou a contar com 1.874.177 vínculos seletistas ativos, uma variação de 0,70% sobre o quantitativo do mês anterior. A capital do estado, Salvador, registrou um saldo de 3.821 postos de trabalho seletista no mês de junho. A Bahia ocupou a primeira posição na geração de postos entre os estados nordestinos no mês, com 13.079 novos vínculos formais. Com a variação percentual de 0,70%, a Bahia alcançou a 7ª posição no Nordeste. Entre os estados brasileiros, ficou na 6ª colocação. Nos 6 primeiros meses de 2022, levando em conta a série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo, a Bahia preencheu 76.525 novas vagas, aumento de 4,26% em relação ao total de vínculos seletistas no início do ano. O município de Salvador registrou 22.752 novos postos no período. O indicador de confiança do empresariado baiano, calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, marcou menos 78 pontos em junho. Dessa forma, o nível de confiança se revelou maior que o observado no mês de maio, com menos 149 pontos, e no mesmo mês do ano passado, com menos 210 pontos. É o segundo maior patamar do ano, inferior apenas ao do mês de abril, com menos 67 pontos. O indicador abaixo de zero, revelado no referido mês, evidenciou a permanência do pessimismo no meio empresarial baiano, pela 28ª vez consecutiva.
A expansão da confiança de maio a junho aconteceu de forma generalizada. Todos os 4 grupamentos analisados expressaram elevação. No comparativo anual, o aumento do nível de confiança também se deu em todos os setores. Em junho, apenas a agropecuária exibiu pontuação acima de 0, com 152 pontos. Por outro lado, 3 setores analisaram pontuação inferior a 0. A indústria, com menos 32 pontos, os serviços, com menos 129 pontos e o comércio, com menos 108 pontos. O setor agropecuário obteve a melhor pontuação pelo 41º mês seguido. E com essa notícia para a economia baiana, o nosso programa Sei Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.